Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em 2 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler apenas a última parte aqui do versículo 6, que diz: E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que coisa terrível é, meus irmãos, nós sermos mencionados dessa forma, e fez mal o que era mal aos olhos do Senhor, porque nós podemos decepcionar a qualquer pessoa, nós podemos ser julgados por qualquer pessoa, mas quando essa reprovação ela vem do Senhor, é muito triste, é muito preocupante. A palavra de Deus vai descrever aqui neste capítulo que Jeorão vai suceder aqui o reinado de Josafá, seu pai. E diz que quando Jeorão assume então o reino, ele mata à espada os seus irmãos, alguns chefes de Israel, e ele começa agora a seduzir o povo para a idolatria, né? Ele influencia o povo a construir lugares altos nos montes de Judá, seduzindo o pessoal de Jerusalém para a idolatria, afastando o povo do Senhor. Então, chega a ele uma carta do profeta Elias, escrito que assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, a partir aqui do versículo 12. Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Nós precisamos construir a nossa obediência ao Senhor, porque seguir pelos nossos próprios caminhos jamais nos trará bem. Fazer aquilo que dá na nossa cabeça, usando a nossa liberdade para viver em libertinagem, não nos trará nenhum tipo de benefício. Como eu disse no começo, é muito preocupante, é muito triste ser reprovado por Deus, porque as pessoas ao nosso redor podem até nos reprovar, mas elas não têm nenhum tipo de poder sobre as nossas vidas. Mas quando o Senhor reprova os nossos caminhos, a mão dele sai de cima das nossas vidas. Então nós ficamos vulneráveis. E a palavra do Senhor diz que este homem, Jeorão, foi atingido por uma doença grave em seu intestino. E ele padecia de muita dor. E a palavra de Deus vai dizer que no fim de sua vida, ele coloca o intestino para fora. A palavra do Senhor diz no versículo 18 do capítulo 21. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável no intestino. E a doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. Então a palavra do Senhor vai dizer que o povo não fez nenhum tipo de ritual ali que honrasse a vida dele depois da sua morte. E a Bíblia também vai dizer que ele se foi, sem deixar saudade. É muito interessante a Bíblia dizer que Jeorão partiu sem deixar saudade, porque há algo muito importante que nós devemos deixar quando nós não estamos mais presentes, que é o legado de Deus na nossa vida, que precisa lhe perpetuar de geração em geração.
Nós vamos morrer, queridos, em algum momento nós vamos morrer. Nós não vamos estar aqui para instruir os nossos filhos para sempre. Nós não vamos estar aqui para fazer a obra de Deus para sempre. Por isso, no tempo em que nós estamos vivos, nós precisamos fazer pelo reino de Deus algo memorável para deixar o nosso legado, e mesmo depois que nós não estivermos mais aqui, nós ainda estaremos cooperando para o reino de Deus. Nós vemos que Abraão, olha quantos anos faz que Abraão morreu, e até hoje nós falamos dele, até hoje nós falamos do legado que ele deixou, até hoje nós falamos da fé de Abraão, que é uma inspiração para nós. Até hoje nós falamos de Estevão, que é uma inspiração de perseverança, de confiança. Morreu honrando o nome do Senhor. Até hoje nós falamos dos discípulos. Por quê? Porque o legado que esses homens e essas mulheres deixaram é algo memorável. Esther, Débora, Raquel, Ruth, Noemi, são pessoas que deixaram uma história memorável, uma história que nos aproxima do Senhor, que fomenta a nossa fé. Então, quando a Bíblia fala de ir e sem deixar saudades, fala do quanto o reinado de Jeorão foi inútil para aquele povo, o quanto o reinado de Jeorão foi um momento assim de angústia para aquele povo, porque ele não contribuiu em nada. E o Senhor não nos criou para nós não contribuirmos em nada. O Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu uma posição dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa empresa, para que nós destaquemos, para que nós brilhemos a sua luz. E não digo destaque no sentido de querer alguma glória para nós, mas Deus nos coloca em uma posição que nós podemos nos destacar no intuito de revelar a glória dele em nós. E quando nós desperdiçamos as oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida, nós estamos deixando de lado o legado que nós poderíamos deixar. E que mesmo depois que nós partíssemos, ainda estaria fortalecendo a fé das pessoas que viriam após nós. Mas não, nós não pensamos nisso. Nós estamos preocupados em construir algo para nós mesmos. Nós estamos preocupados em satisfazer os desejos das nossas carnes. E aí a palavra de Deus vai dizer isto, que Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era alguém influente. Ele poderia ter chamado o povo para perto de Deus. Ele poderia ter feito altares para o Senhor. Mas em vez disso, ele preferiu construir lugares altos para os ídolos. Então, o Senhor nos pergunta o que nós temos feito com a nossa influência. Se eu tenho muitos admiradores na minha escola, se eu tenho muitas pessoas que gostam muito de mim no meu serviço, se eu tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais, o que eu influencio essas pessoas a ver? O que eu influencio essas pessoas a escutar? O que eu influencio essas pessoas a pensar? Será que eu influencio para o bem? Será que eu influencio para o mal? Será que eu descarto totalmente a minha influência e não uso ela para nada? Deixo ali como se não existisse? Queridos, nada na nossa vida é por acaso. Se Deus te deu influência, Ele quer que você use ela. Se você, conquistou seguidores, ai, Melody, mas isso é uma coisa material. Mas aqueles seguidores ali são pessoas, são almas, não são simplesmente números. E o Senhor espera que você use o seu alcance para aproximar essas pessoas de Deus. Se Deus te colocou numa posição de honra dentro do seu serviço, se você é um líder dentro do seu trabalho, dentro de uma empresa, Deus espera que você lidere
com sabedoria. Deus espera que você lidere com espiritualidade. Você não vai enfiar o evangelho goela abaixo de ninguém. Você não vai invadir o espaço de ninguém. Mas pela forma que você vive, pela forma que você lidera, você vai estar pregando o evangelho sem falar nenhuma palavra. Você pode não citar a Bíblia em nenhum momento. Se você for um verdadeiro cristão, a sua vida vai ser um testemunho. A sua vida vai ser uma pregação ambulante. Porque quem segue os passos de Jesus vai se destacar na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. As pessoas vão olhar e vão dizer: existe algo diferente. Tá tudo dando errado, os projetos aqui no trabalho não tá dando certo. E essa pessoa consegue manter a calma, e essa pessoa consegue pensar na melhor forma de resolver. Os funcionários estão dando trabalho, estão xingando, estão falando, e esse líder tem sabedoria, ele consegue apaziguar a briga, ele consegue resolver o problema. O que é que essa pessoa tem? Que equilíbrio é esse? Que paz é essa? Que sabedoria é essa? Então você vai estar pregando o evangelho, queridos, sem falar nenhuma palavra. E isso não é para nossa glória, isso é para a glória de Deus. São os frutos do Espírito na nossa vida. E os frutos dele são para a glória dele. Então, queridos, que nós possamos refletir o Senhor onde quer que nós estejamos. Que nós possamos receber a aprovação do Senhor. A aprovação do Senhor na nossa fala. A aprovação do Senhor nas nossas ações. A aprovação do Senhor nos nossos pensamentos. Porque quando nós somos rejeitados pelo mundo, queridos, tudo bem. Porque se nós formos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Mas quando nós ouvimos esta palavra aqui, ó, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, isso sim dói na nossa alma. Dói na nossa alma porque Deus é aquele que tem poder de dar a vida, mas também é aquele que tem o poder de tirar o fôlego. O Senhor é aquele que tem o poder de curar, mas o Senhor também é aquele que tem o poder de adoecer. Tudo está nas mãos do Senhor. E a partir do momento que nós deixamos a nossa obediência de lado para viver os nossos próprios prazeres, a mão do Senhor já não está mais sobre a nossa vida. O Espírito Santo já não está mais sobre a nossa vida. E onde não reina luz, queridos, reina trevas. E eu tenho certeza que hoje nem eu nem você queremos andar em treva. Nem eu nem você queremos viver como se diz, a mercê daquilo que o inimigo planeja para nós, porque enquanto nós temos o Espírito Santo, enquanto nós estamos andando debaixo de obediência, nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Mas a partir do momento que nós desobedecemos, que nós rejeitamos a presença de Deus, que nós rejeitamos a proteção do Senhor na nossa vida, nós estamos à mercê do inimigo. E você pode ter certeza que sem Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos combater com o mal. E ele vai nos destruir. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Receba a aprovação do Senhor neste dia. Seja obediente. Use a sua influência da forma certa. E o Senhor terá grandes recompensas para a sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que alcançou os nossos corações nesta manhã, meu Deus. A Tua palavra que é maravilhosa, meu Pai, que fala conosco, que nos inspira, que nos guia, meu Pai, mesmo nos dias escuros. Quando nós temos dúvida, meu Pai, a Tua palavra é a nossa certeza. Quando nós estamos com a nossa visão embaçada, Pai, a Tua palavra é o nosso colírio. Quando nós estamos, meu Deus, com os nossos pensamentos turbulentos, a Tua palavra, meu Deus, é a nossa paz.
Então, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos dar ouvido aos teus mandamentos, que nós possamos, meu Pai, guardar essa reflexão, esse devocional de hoje no nosso coração, Pai, em um lugar bem especial. Porque quando o Senhor nos dá dons, quando o Senhor nos coloca em uma determinada posição, é porque o Senhor espera algo de nós. O Senhor quer que nós façamos algo bom com aquilo. E nós vemos, Pai, que o Senhor permitiu que Jeorão chegasse ali na posição de rei, mas ele não usou isso para sua glória, Pai. Pelo contrário, influenciou o povo a se afastar do Senhor. Mas que nós, Pai, nesta manhã, tenhamos certeza daquilo que o Senhor tem para nós e que nós tenhamos disposição para fazer bem feito aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!